Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esta quinta-feira no programa Algo a Mais. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem divertido. Eu estou aqui como mãe, eu acho que vai ser muito legal para muitas avós, muitas mães que também devem estar nos assistindo, conhecer um espaço como a Colônia de Férias IP Amarelo. E eu estou aqui com a Tayane Ferreto, que vai falar um pouquinho da sua história, falar um pouquinho da Colônia de Férias, entender todas as atividades que lá tem. Então fica conosco. O programa Algo a Mais está no ar. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias, além das bebidas especiais da Cantina Mascaron. A Móveis Prata, transformando casas em lares. A Casa Gamba, que é responsável pela minha produção aqui em todas as manhãs, cabelo, maquiagem, unha, então aproveita e passa na Casa Gamba também. A GB Vidros, pontualidade e satisfação para sua obra. E a URP Mercados, o nosso melhor é por você. E hoje é um apoio especial do IP Amarelo Festas e Eventos. E agora, meu bom dia, minhas boas-vindas vai para a Tayane, que está aqui comigo. Seja bem-vinda, Tayane. Obrigada, tudo bem? Isso Ótimo, obrigada por estar aqui. Maravilha! Conversar um pouquinho com a mamãe, né, de uma aluna minha. Isso mesmo. Tayane, para o pessoal compreender um pouquinho de toda a tua trajetória, até para a gente poder depois chegar para falar sobre a colônia de férias do IP Amarelo, conta um pouquinho de ti, da tua história para o pessoal em casa. Bem, então, sou Tayane Ferreto, né? Tenho 43 anos. Hoje sou professora de inglês. E tudo começou quando, em 1999, quer dizer, um pouco antes, meu pai trabalhava já naquela época na Borrachas Vipal. Ele viajava muito a trabalho, porém ele não sabia falar inglês, né? Não sabia. Ele sabia o know-how, ele sabia como fazer ou como ensinar, mas ele não sabia falar. Certo. E nas voltas, quando ele voltava das viagens, ele sentia que era algo que nós precisávamos, que ele precisava. Então ele nos incentivou. Através do incentivo dele, e também já estávamos em Porto Alegre, fazendo faculdade, nós decidimos fazer um intercâmbio, né? E fomos então para a cidade de Atlanta. Na verdade, até a Tânia Andreola sempre me disse, após, que quando teve as Olimpíadas em 1996, nós brilhávamos e dizíamos, um dia iremos estar nesse lugar. Então foi uma coincidência, porque depois eu nunca mais pensei, tu ouvia só falar da Califórnia, né, ou Flórida, tu não ouvia falar de Atlanta, né? Certo. Mas enfim, aconteceu que foi então em Atlanta. Ficamos lá 9 anos, eu fiquei 9 anos e a minha irmã ficou 8 anos. Mas enfim, fomos fazer o intercâmbio a princípio, né? Morávamos em casa de família, trabalhávamos como babysitter e estudávamos, tá? Me formei lá, minha irmã também se formou lá, me formei em administração de empresas e ela se formou em graphic design. Vamos ver. Então, nesses trabalhos de babysitter, né, que nós fazíamos todos os dias, nós sentimos como era, né, a vivência deles, a cultura. Então, nós estávamos inseridas na cultura americana, né? Claro. Trabalhando todos os dias, estando na casa dessas pessoas. Sim. E nas férias de verão, que eles têm 2 meses de férias, eles levam as crianças para os famosos summer camps, né? Claro, existem as colônias de férias que são em estúdios de pintura, em casas de música, mas os bem famosos que eu vivenciei, né? Tô falando do que eu vivenciei, foi que as crianças que eu cuidava, que eram 3, né? A Riley, o Ford e a Grayson, eles iam para a Carolina do Sul, inclusive era em outro estado, Sim. Tá? A mãe tinha 31 anos, eu lembro muito bem disso, e ela até dizia, Tayane, drive them, leva eles até a borda,
Aham. até a fronteira com outro estado, que a minha mãe pega-os e leva eles pro Summer Camp lá na Carolina do Sul, que é a Georgia e Carolina do Sul, né? Aí eles ficavam uma semana, dormiam no local, que era, né, acampamentos, nesse sentido, e escreviam cartas. Então eu achei aquilo, assim, muito diferente, né? Aham. Imagina, isso era em 2000, 2001. Né? Algo que nós não Não vivenciávamos, é? né? Nossa, e eu te digo, Tayane, que algumas coisas que a gente vai acabar conversando que estão implantadas aqui em Nova Prata hoje, a gente não tem tanto conhecimento e tanta proximidade com isso. Então, é tão legal entender todo esse princípio para que a gente possa Claro, ver porque, isso né, hoje. da onde? Sim, Isso. aham. Claro que eu não fiz exatamente igual. Claro, Né? mas- Teria até um sonho. Na verdade, a gente fez um final de semana. Depois eu Aham. conto. Ai, agora até me surgiu essa ideia, porque foi... A minha irmã morava em Passo Fundo. Sim. E falou que nós tínhamos aqui em Nova Prata. E os alunos dela disseram... Teacher, então nós queremos ir lá passar um final de semana. E eles Claro. vieram realmente e dormiram na casa do sítio. Que Tá, mas máximo. Mas isso é foi uma história que vamos continuar Isso, aqui. isso. Certo? Enfim, aí continuando, né? Eu achei interessante essa ideia, mas aí ficou por lá, porque depois passou muito tempo, né? Sim. Aí eu me formei, na verdade eu trabalhei, me formei em comércio exterior, então eu trabalhei na área de comércio exterior. Certo. Eu morei numa cidade chamada Charleston, na Carolina do Sul, que é uma cidade portuária, né? Então eu trabalhei, na verdade, com exportação e importação, né? Não tinha nada a ver com colônia de férias ou professora de inglês, enfim. E aí eu fiquei 4 anos trabalhando, depois que eu me formei, né? E em 2008, eu decidi voltar, porque a minha irmã já estava de volta no Brasil. Ela havia casado um ano antes. E realmente, né, quando tu tem uma irmã gêmea, alguém de vocês deve ter e deve entender, é uma conexão muito forte e a gente parece que é uma só, né? Aham. E também, obviamente, toda a família, né? Tem uma irmã mais nova, 12 anos, a Júlia, e meu pai, minha mãe e toda a nossa família. E também naquela época teve o meu grande amor, né? O Gustavo, que também fez parte dessa minha grande decisão, né? Por que que eu tomei essa decisão de voltar? Então, voltei em 2008 e voltei a trabalhar, continuei trabalhando no comércio exterior, lá em Porto Alegre. Ficamos lá por 1 ano, acho, 2 anos, e decidimos, eu e o Gustavo, que seria melhor vivermos em Nova Prata, né? Até porque se eu voltei para ficar perto da minha família, eu teria que estar, então, na minha cidade, né? A gente sentia muita saudade, sente muita saudade da tua terra natal. Sem contar que eu né? imagino, a gente gosta sim de passear para um grande centro e tudo mais, mas viver bom. onde a gente vive também é uma qualidade de vida. E a qualidade de vida é bonitinha, é uma cidade querida, e tem Sim. todas as minhas famílias, todas as minhas tias, minhas primas, né? É Isso maravilhoso, aí. enfim, né? Adoro aqui. E então voltamos, né? Eu voltei com ele. Ele também decidiu morar em Nova Prata. Ele estava em Porto Alegre e eu também. Voltamos para Nova Prata. E eu comecei a dar aula de inglês, porque aqui, né, não tinha nada ligado à minha área. Eu até acho que eu não quis mais, né? Eu engravidei. Pensei, não, acho que eu não quero mais trabalhar nessa área de comércio exterior, porque querendo ou não, tem que ficar num escritório das 8 às 6 da tarde. Eu acho que aquilo não pertence a mim. Não é, a Sim. minha personalidade não é essa, né? Eu sou mais, acho que dinâmica, mais assim, espoletinha, no caso, né? Sim. Não consigo ficar sentada por 8 horas. Tá certo. Né? Então, eu comecei a dar aula de inglês com a minha prima Roberta, na SIC Idiomas. Ela me abriu uma porta bem legal, enfim, comecei a dar aula lá. E depois eu comecei a dar aula no Colégio Aparecida, né, pro ensino médio. E fui dando aula de inglês, assim, mães me procuravam para dar aula particular, Tá né? certo. E aí fui fazendo isso e também aí surgiu a ideia. Aí o meu filho cresceu, o Vitório cresceu, então eu tava com 1 ano, 2 anos. Pensamos, os filhos da minha irmã estavam já com 1 ano a mais que o Vitório, então 3 e 4, enfim, né? Eles são mais velhos. E ela morava em Brasília. Quando ela vinha pra cá, ela dizia o que fazer com as crianças, né? Normalmente, como eu tinha te dito, né? Aqui o nosso costume era, nas férias, ficar com as avós. Ou com uma tata, as avós mais, né? Ou parentes, Sim. na nossa época. Ou até brincar na rua. Ou Exato. ficar pela rua, né? Eu lembro Que que até era bem saudável era ótimo, também, né? Era Mas hoje em muito dia não bom. dá mais pra fazer Não, isso. Impossível. Eu lembro que nós Sim. ficávamos na casa das amigas, sem celular, sem telefone. Nós ficávamos nas vizinhanças correndo. Jogando vôlei na Isso. rua, taco, enfim. É, muito bom, meu Era Deus. bom. Mas, infelizmente, não dá. Não pode Sim, mais hoje não tem acontecer mais. isso. Aham. E então, a gente pensou. Minha irmã disse, bem, aqui em Brasília, existem as colônias de férias.
no Rio de Janeiro, também nas escolas. Por que não fazer em Nova Prata? Naquela época que nós decidimos fazer, que foi em 2010, não tinha, né? Não tinha aqui em Nova Prata ainda. E aí eu pensei, mas aonde podemos fazer isso? Então pensamos, meu pai tem um sítio, que é afastado da cidade. Aí pensamos, bem, mas se tu for pensar, tudo aqui em Nova Prata é meio natureza, campo. Essa é uma realidade bem presente para as pessoas daqui. Então não seria muito, assim, uma coisa exciting, uma coisa entusiasmante para outros, né? Ou para mesmo quem é daqui. Seria para quem é de fora. Porém, pensamos, vamos tentar, né? Claro. Por que não? Por quê? Por que nós criamos, então, essa colônia de férias? A criança, então, ficaria com as avós ou brincando na rua. Hoje em dia não podemos mais oferecer isso para os nossos filhos. Podem ficar com a avó, até podem ficar com as avós, mas hoje em dia elas estão mais ocupadas. Graças a Não Deus. é? Graças a Deus, né? Elas têm a vida delas Claro, e os tios também têm a vida deles e não é bem assim também, né? Eles querem brincar com os colegas. Eles amam brincar com os colegas ou com... E até mesmo, Tânia, porque quando nós deixamos com as avós, e a gente entende que não é por mal, mas facilita deixar na frente da TV, com um tablet, um celular junto. Então, facilita. Então, claro que eles vão brincar, porque eles gostam de ter os netos juntos, mas sabe que não é para todo dia e também manter entretida uma criança que realmente ela depende de atividades, ela depende de gastar a sua energia, não vai ser num celular, num tablet, né? E aí a gente vê que as crianças ficando só no celular, Sim. né? As estatísticas estão mostrando que as crianças estão ficando mais imediatistas. E nós, pais, erramos, né? Erramos não. Não é um erro, eu acho que de repente é um momento. Talvez, Tayane, a gente pode levar como existe e por que não usar quando a gente precisa. Isso, claro. Né? Agora, não exagerar o uso. Né? Então, eu acho que uma tecnologia é tudo, sim, né? Obviamente. Com certeza. Até a gente prefere que eles saibam, não sejam, né, como no nosso tempo que não tínhamos nada, mas que seja tudo com o seu devido limite, né? Com muito cuidado e, né? Então, Tayane, a gente vai continuar conversando porque a gente tá chegando para falar sobre a ideia justamente de quando ela chegou a ser implantada aqui em Nova Prata. Mas agora a gente vai para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para continuar falando sobre a colônia de férias e Pé Amarelo. Fica conosco. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? UniaSelv. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis. Mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
GB Vidros, a melhor opção para envidraçamento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã e hoje falando com a Tayane Ferreto sobre a colônia de férias IP Amarelo. A gente está conhecendo um pouquinho da história dela, porque foi partindo dessa história que sim, o IP Amarelo hoje é uma realidade para Nova Prata. E Tayane, voltando para esse papo, tu chegasse ao ponto de dizer, poxa, nós temos talvez um lugar que pode existir uma colônia de férias, um local onde as crianças podem ir, aproveitar, mas tudo tentando adaptar à nossa realidade. Isso, né? isso. Então, para que a gente possa entender um pouquinho mais, porque quando tu falas das experiências, né, que tivesse nos Estados Unidos, onde as crianças iam para as colônias de férias, onde era um pouquinho diferente. Como tu vê essa questão de conseguir adaptar para ter um local aqui em Nova Prata? Só para falar um pouquinho mais da tua experiência fora. Não, é que, claro, lá, eu tô falando da que eu vivi, né? Aqui eu realmente, as minhas crianças, que eu digo, chamo de minhas, né, participavam, que elas iam para esses summer camps na Carolina do Sul, que era na beira de um lago, né? Porque existem muitos lagos, né? Maravilhoso, enfim. Então, eles faziam muitos esportes também aquáticos e dormiam nessas cabins, né? Que são as cabanas. Infelizmente, eu não tenho condições de ter essas cabins aqui no meu sítio, né? Sim, até mesmo porque talvez até colar a ideia, né? Porque A gente copia e faz um pouco diferente, né? E reestrutura, né? claro. Copia não, a gente tem a ideia e faz um pouco diferente, enfim. Então, lá tinha uma casa apenas, né? Que meu pai tinha uma garagem, enfim. Uma garagem e uma casa, né? No caso. E era nada assim, não era bonito, assim, do jeito que eu gostaria, né? Mas aí nós fomos reformando. Então, pintamos. No início, a gente nem contratou arquitetas nem nada, porque a gente... Só pra lembrar, em torno de 2010. 2010, isso. Quando o Vitório nasceu, 2010, 2011. Então, nós fizemos na casa mesmo que já havia no local. Embaixo, então, tinha a garagem. Nós pintamos a garagem e adaptamos ela para ser kids friendly, né? Um local mais para crianças, correto? Claro. Como nós fizemos magistério, que eu acho que isso, o magistério me ajuda muito hoje, na minha profissão como professora. Sim. Na nossa época do magistério, nós tínhamos que criar aulas, planejamentos diários, com professoras fantásticas, né? Isso foi lá em 97, magistério? Não, né? 97, 98? Né? 99. Então, enfim, fazer planejamentos, né? E tudo à base de quê? De coisas que tu tinha que... Por exemplo, tu tinha que planejar uma aula com um jornal, planejar uma aula com uma almofada, sabe? Com uma planta. Então, tu planejava uma aula através do que tu tinha, do recurso que você tinha naquele momento, né? E claro, né, eu também, obviamente, segui os conteúdos que tinham que ser trabalhados. Mas, enfim, o magistério nos ajudou por quê? Porque a gente aprendeu muito a brincar, a criar brincadeiras. Criar jogos. Então, eu e minha irmã já tínhamos esse know-how, né? Então, como o objetivo era brincar, nós já sabíamos qual brincadeiras nós iríamos fazer com as crianças. Então, já começamos
começamos assim. Então, nós planejávamos o dia, à tarde, na verdade. Planejávamos à tarde. Então, sempre iria haver uma oficina terceirizada. Sempre a gente fez isso, sabe? Eu lembro que minha irmã trouxe para Nova Prata, porque não havia ainda a musicalização. Existia em Brasília. Certo. E nós falamos, vamos levá-la no sítio. Vamos levar para o sítio, na colônia de férias, a musicalização. Eu acho que até, de repente, tinha nas escolas, será que eu tô me enganando? Bem, Mas eu não ouço sei. falar da musicalização há não muito tempo. Há não muito tempo, né? A gente fazia algumas, porque eu também fiz magistério, e eu lembro que atividades tu fez. com músicas eram feitas, mas Aham. não ao ponto de dizer temos o horário específico e onde iam ser trabalhados, né? Sim, eram músicas e batuques, e de acordo com, mas acredito que a musicalização não é há muito tempo que Não se era, fala, né? assim. É. Aham. Eu não tô lembrada muito bem, mas eu lembro que a minha irmã, a Daniele, me disse, em Brasília nós temos nas oficinas, nas colônias de férias, eles oferecem a oficina de musicalização. Tudo isso era incluso, entende? No valor que a gente cobrava pela tarde. Nós não cobrávamos a mais porque tinha musicalização, ou a mais porque tinha oficina de circense, que veio de Porto Alegre. Depois eu conto também. Mas enfim, foi a musicalização, o Lucas Volpato foi lá, eu lembro que nós sentávamos lá fora e ele fazia desenvolvia, né, esta musicalização com as crianças, eles amavam. Trouxemos um senhor, para fazer atividades circenses de Porto Alegre. Então aquele dia lotou. Trouxe uma menina também de Porto Alegre, a Joana, que ela fazia atividades no tecido, sabe? Malabares no tecido. Foi fantástico também. Yoga com a nossa amiga a Cléria. Certo. Então fazíamos oficinas de yoga 2 vezes por semana. As crianças às vezes hesitavam, né? Nossa, Mas depois... Mas depende, eu digo que as crianças, depois que elas pegam o gosto, porque justamente aqueles movimentos dos bichinhos, né? Sim, Então, como... claro, ela adaptava Claro. pra criança, né? Aham, E eles sim. adoravam, né? Até porque é um challenge, né? Desculpa ficar falando inglês. Mas é muito É legal. o translanguaging, né? Precisa. Ofélia Garcia, ela disse que a gente quer assim. Quem é bilíngue faz isso, Que coisa boa. né? Tu também deve fazer no italiano, né? Ah, no italiano sim, um pouquinho. É. Mas enfim, voltando. Oferecíamos as oficinas, né? Então nós tínhamos planejado a nossa tarde, toda planejada. A dança da cadeira, tínhamos o tempo livre, que eu acho que é importantíssimo, Claro. né? E tínhamos a culinária, ou o lanche, então tinha a parte do lanche, que também... Às vezes nós oferecíamos, ou até na culinária nós fazíamos o que seria o lanche, então. Então, saladas de fruta, pizza, e tentávamos sempre falar um pouco de inglês. Eu sempre botava um pouco de inglês junto. Mas isso é fantástico para as crianças, porque eu digo, qual é a importância? Tu imagina que na tua época, né, mais ou menos, na minha época também, não se falava abertamente, poxa, escolas de inglês. Aí tu começa a buscar, porque tu começa a perceber como isso é importante. O teu pai percebeu que isso era muito importante para a vida dele. E aos poucos não se tinha tanto acesso. E hoje, como se tem acesso a isso, e eu digo, e inserir as crianças desde cedo Sim. nesse meio, onde tem essa brincadeira, onde entra uma palavra a mais. Sem eles perceberem, né? Perfeito, perfeito. Eu digo, é isso que nós pais queremos muito que aconteça com Claro, eles. claro. Para não sofrerem talvez tanto quanto os pais sofreram para ter uma ligação com essa língua, né? Claro, claro. Não, porque se tu for analisar agora, cortando um pouco, abrindo um parênteses, vocês, né, ou nós, Nova Prata, eu não, porque infelizmente minha mãe não incentivou, mas o italiano. Quantas de vocês falam italiano ou entendem italiano? Por quê? Porque ouviram os avós falando, né? certeza. Isso é uma coisa óbvia. Agora existem os estudos que comprovam isso, que foi, enfim, o curso que eu fiz, eu e minha colega de trabalho, a Jaqueline, e a minha irmã, Daniele Ferreto, nós fizemos esse curso de 120 horas, que foi o primeiro curso sobre teorias e práticas do bilinguismo. Que então, elas usavam isso como exemplo, que é verdade, que acontece, mas ensinaram na teoria, o que acontece com o cérebro, realmente, da criança, desde a barriga da mãe. Foi bem interessante, mas bem não é o tópico hoje, né? Mas é interessante Mas- a gente poder entender, porque dentro desse local eles têm o Isso, acesso, tem acesso. a pessoas que fazem isso e Isso. fazem com que eles sejam inseridos numa realidade onde eles podem começar a brincar e às vezes estar falando
Isso, né? Porque, claro, eu também, depois eu vou dizer o que eu faço no sítio, além da colônia de férias. Claro. Mas, voltando para esse tópico, eles estão ouvindo, né? Como nós, vocês no italiano, enfim, vão ouvindo, até que aquilo entra. Claro. E a repetição, né? E depois a vivência faz você falar, então. É o input para depois ter o output, né? Por isso até aqui no Colégio Aparecida agora, nós estamos tendo mais aulas de... aumentou a carga horária da língua inglesa, enfim. Que bom, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Mas enfim. Pois é, e pra gente poder entender um pouquinho de como tudo foi pensado no espaço, no IP Amarelo, tá? Porque a gente sabe que precisam existir princípios para que seja colocado em prática tudo como realmente vocês querem trabalhar. Então, através de estudos, Tayane, tu estavas falando que como, né, segundo a escritora tal, segundo a, né, é bem importante que tu coloque um pouquinho disso pra gente poder entender que não é só um lugar que foi pensado só para as crianças irem brincar livremente, mas que tenha, né, um sentido. Então, através do magistério, muitos pensadores, né? Eu adoro a Maria Montessori, acredito muito nela. E também essas filósofas, essas pensadoras, né? Essas filósofas, né, que pensam, pesquisadoras, que acreditam que através do brincar a criança aprende, né? Interação. Maria Montessori, ela acredita muito em interação entre diferentes idades e também tudo a independência da criança. Sim. Então ela foca muito assim em ter coisas, ter brinquedos ou ter recursos, mas a criança criar. Então, em um canto nós vamos ter só gravetos, por exemplo, que também vem a Reggio Emília, que ela acredita muito em elementos da natureza. Então, stations, que a gente chama, né, os famosas... Ai, agora me fugiu a palavra. Stations, os lugares. Os lugares direcionados com certos recursos. Claro. E a criança vai lá e faz o que ela quer. Tu não dá o brinquedo pronto, né? Tu não dá nada pronto. Então a gente tenta meio que deixou nesse sentido. Tem brinquedos, claro, comprados lá, sim, óbvio, né? Mas a gente acredita também que a criança, então, brinque e crie além, né? Não fique só com o que tem ali. Sim. Né? Ou que tenha fantasia, que ela se fantasie, que ela imagine, que ela entre no mundo do conto de fadas, então. Então ela vai dramatizar. Nós fazíamos muito isso, sabe? Contávamos uma história, então agora façam o teatro. Como tinha os maiores e os menores, eles se ajudavam. Tu entende? Então isso era muito bonito. Sim. Então, através da pensadora, né, da pesquisadora Reggio Emília, da metodologia dela, ela acredita que, então, os elementos da natureza são muito importantes para a vivência da criança, para o brincar. E nós tentamos estimular isso. Incentivar essa conexão também, porque é todo dia, tela... É todo dia, porque a gente sabe, tu tem a tua vivência, por mais que vá para a escola e tem que se ter essa conexão na hora que eles vão pro pátio, na hora que eles vão... Poxa, eles precisam de um tempo que eles possam estar na terra, brincando. Isso. E não é toda criança que tem esse acesso. Tem crianças que tem sítio, tem tudo, ok, que bom. Mas tem crianças que não têm. Estão num apartamento o dia inteiro e no máximo vão para o parquinho, né? Então, entender um pouquinho de ter um espaço onde pode-se viver um pouquinho de cada coisa e se pensar na colônia de férias, aproveitar as férias inteiras para brincar, se divertir, desestressar também, porque a gente vê que as crianças, de certa forma, elas se sentem na obrigação de aprender, na obrigação de estar produzindo. Então, é um momento em que eles dão uma relaxada, mas eles relaxam sempre com coisas que fazem bem, e, né? Na verdade, a gente também preza por eles criarem, como eu te disse. Nós tínhamos tudo planejado. Porém, se eles dissessem assim... Claro, porque todo ano eles têm que seguir regras. Lá também tem que seguir regras, óbvio. Respeito, né? Claro. Mas se eles dissessem, eu não tô afim de brincar disso. Então, tu propõe uma outra atividade, vamos ver o que tu gostaria de brincar. Às vezes eles não estão afim, né? Também tem que respeitar a vontade deles, né? Eles estão de férias, né? Afinal. Mas como você falou antes da terra, de se sujar, a gente também fazia oficinas de plantação, por exemplo. Então, nós criamos uma horta. Então, como eu te disse, a gente foi adaptando. Era uma garagem, né? Era uma garagem e tudo fomos adaptando, fomos criando, fomos aumentando. Por quê? Surgiu a ideia de que as mães queriam fazer festas de aniversário lá.
Tá certo. E daí nós pensávamos, meu Deus, mas aqui, mas não tem como, porque se chove, o que nós vamos fazer, né? Porque em uma garagem, nós fazíamos aniversário em garagem, né? Claro. Era normal. É que hoje a estrutura muda um pouquinho, né? na Então nós questão decidimos construir algo maior, Aham. tá? Então nós construímos uma estrutura maior e não tá ainda como eu gostaria, né? Como gostaríamos, né? Temos sonhos, obviamente. Sim. Mas eu sou uma pessoa que eu acho que eu não sigo muito... Até a gente tá tendo algumas imagens do lugar para quem tá em casa e não conhece, saber como realmente funciona o IP Amarelo, que é um espaço lindo, aberto, muitas árvores. Sim, a um natureza, lugar, é natureza isso. mesmo. E toda a estrutura que encontra-se lá, porque aqui, Tayane, tu falas, talvez não esteja ao pé dos Isso. teus sonhos, mas o que as pessoas realmente necessitam, por vezes, para fazer um evento, para fazer uma festinha, tudo tá aí, Não, porque, tá à disposição, porque assim, ó, né? eu converso com várias decoradoras, né? Sim. E tenho parceria com várias, né? Sim. O que acontece? Elas transformam o local. Sim, Tu me entende? Se o local existe, elas transformam, sim. né? Então, a questão de festas, gente, elas fazem o que vocês quiserem, né? E isso daí eu não me responsabilizo porque eu não sou boa em decoração. Eu faço a brincadeira, mas decoração não. Enfim, tem a Oferece pessoa... o lugar isso, e tem a pessoa certa pra esse tipo de coisa. Com certeza. Mas enfim, aí a recreação, no caso, a gente contratava meninas que tivessem magistério. Nós gostaríamos que elas tivessem magistério. Por quê? Porque, como eu te disse, né, ajudou... Tu não acha também que ajuda Eu acho bastante? incrível isso. Inclusive, o dia que a Joana foi, né, que a minha filha já frequentou aí, e ela, tu me dissesse assim, e vai ter a Profetal lá, cuidando. Né, que tu não ia estar no dia, mas vai Isso. ter a Profetal. Sim, que é E do a colégio melhor Aparecida. coisa foi quando ela entrou e ela viu, olha, prof. E ela foi, assim, com muita segurança e tranquilidade. Então, eu imagino que esse é um cuidado que, inclusive, além de poder estimular, mas são pessoas que já trabalham com crianças. criança, E elas claro. já têm noção o que vão encontrar lá. Então, Sim. se tu vai ter uma criança mais agitada, mas tu sabe que é alguém que já está preparado a atender essa Isso, criança. isso. Se é uma criança que fica muito quietinha num cantinho, como estimular essa criança para poder estar junto com os Isso. outros, né? Então, esse princípio é bem bacana. Mas assim, Laura, eu tava pensando agora que mudou muito do início até agora. Aham. Acho que, como eu te disse, as oficinas circenses, a gente oferecia muito, muito mais coisas, no meu ponto de Certo. vista. Porque eu acho que depois veio a pandemia Sim. e meio que a gente freou, a gente ficou um pouco desanimados, né? Uhum. Mas o ano passado, quando voltou, meu Deus, foi fantástico. E a gente sentiu que as crianças só queriam brincar e se ver. Eles queriam se tocar, eles queriam Sim. se cheirar, se abraçar, eles queriam brincar. Tu chegava assim com uma proposta, hoje então nós vamos fazer da 1 às 2 tal coisa, às 2 às 3, às 3 às 4, rotininha. Sim. Eles já disseram, não. Guria, chegou uma hora que eu disse assim, tinham várias meninas trabalhando comigo. Claro. Gurias, vamos fazer o seguinte, vamos relaxar também nós, Sim. tá? Vamos relaxar, porque se eles não querem brincar do que nós estamos propondo, porque eles querem brincar eles, que obviamente a gente quer que eles criem, Claro. por que não deixá-los como é a minha ideia, como a minha filosofia, meu Claro. objetivo? Sim. E então, guria, tem um monte de cadeiras que ficam empilhadas, porque como não tem festa, eu tento botar umas dentro dos banheiros, tento esconder, outras eu não consigo. Sim. Quando eu olhei assim, eu disse, gurias, olhem pra aquilo. Eles estavam todos brincando, botaram colchões. Eles criaram uma casa Aham. pra eles em cima das cadeiras. Todos os dias que eles iam lá, eles iam pra esse ambiente e brincavam entre eles. Um era a mamãe, outro era a filhinha, outro era o bebê mais velho, mais novo. E ficavam brincando. Sim. Sem nós nos envolver, sabe? Sim, Era sim. muito bonitinho. Claro, a gente cuidava pra que ninguém caísse, pra que ninguém se machucasse. Mas eu achei tão bonito. Sim. Gente, eu achava lindo, eu batia fotos e dizia, meu Deus, olha que amor. Porque, tipo, com nada eles fizeram tudo. Literalmente, do nada eles fizeram tudo. A questão é estar pronto para pelo menos incentivar. E se tu tá com um lugar que recebe, né? Eu digo não as pessoas, mas que quando eles entram, eles dizem, não, eu vejo possibilidades aqui. Né? Então, é um lugar que se torna lúdico para eles e de alguma forma eles vão aproveitar ao máximo. Claro. Então, é bacana entender isso. Tayane, agora a gente só vai para mais um breve intervalo comercial, Ok. mas a seguir a gente retorna para falar mais Voltamos. sobre o IP Amarelo. Fica conosco.
Mascaron. Muito mais que um restaurante, uma harmonização entre rica gastronomia e experiência na degustação de vinhos e aperitivos. Almoce de terça a sexta em nosso buffet e o jantar é servido de sextas e sábados com à la carte. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Os desafios do campo muitas vezes são imprevisíveis, mas se existe uma certeza, é a parceria do Sicredi. Neste Plano Safra, conte com quem apoia o produtor e a produtora rural há 120 anos e venha planejar o seu futuro junto com a gente. Além da sua produção prosperar, reinvestimos os recursos na sua região, gerando crescimento para todos. Venha para o Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Regla. Somos a maior multimarcas do sul do país. Vestimos toda a família com as melhores marcas do mercado. Na Regla tem. RP Mercados, há uma década trazendo a melhor opção em supermercados em Nova Prata. Ofertas especiais, açougue com carnes de qualidade e procedência, hortifruti com produtos fresquinhos e a padaria sempre com muitas delícias que dão água na boca. E o melhor, aberto todos os dias até às 21 horas, inclusive aos domingos e feriados. RP Mercados, nosso melhor é por você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. GB Vidros, a melhor opção para envidramento moderno de sacada retráteis. Aqui sua obra fica completa. Painéis de espelho, acabamentos exclusivos, box de lançamento e vidros especiais. E para sua segurança, redes de proteção timbradas e selada com a certificação do Inmetro. GB Vidros, pontualidade e satisfação. Chegou a hora de cursar sua graduação. Está esperando o que para dar início no seu sonho? Uniaselv. Você está à procura de custo-benefício, flexibilidade e variedade em móveis? Aqui na Móveis Prata tem tudo para se encaixar em qualquer espaço. Afinal, somos uma loja referência e especializada em móveis. Temos desde a mobília mais básica à mais sofisticada, mantendo a tradição de preços de atacado. Venha conhecer nossa loja, na Rua General Flores da Cunha, próximo ao restaurante Dona Cândida. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã. Hoje falando aqui com a Tayane Ferreto, conhecendo um pouquinho da história dela. Tô achando fantástico, dá para escrever um livro, Tayane. E não, porque a experiência de vida e tudo mais é muito legal. Pode ser vale um dia. muito a pena, vale muito a pena. E quando a gente entende um pouquinho sobre toda essa experiência hoje, poder resultar em um espaço que pode estar chegando aos nossos pequenos e tendo possibilidades para eles, podendo aproveitar um lugar que sim oferece, né, como eu falei, as possibilidades para que eles possam criar, brincar, aproveitar um espaço também onde tu pode fazer a tua festa, né? Então o IP Amarelo está aí à disposição. Aqui hoje a gente fala sobre a colônia de férias, porque as férias estão aí. Então pais, semana que vem, na outra semana, né? Para quem puder se organizar, entrar em contato com o pessoal do IP Amarelo. Poxa, não sei o que fazer, o que que eu vou, né, fazer semana que vem com meu filho. É uma possibilidade. Então, está aberto, esperando por você. A gente entende aqui, a Tayane colocou um pouquinho, sobre quando esfriou um pouquinho por causa da pandemia. Então,
tudo parou? Claro, tudo parou. Mas as coisas foram retomando. Isso. E com força, né, Tayane? Porque a gente sentiu que as crianças precisam. Mas antes da gente continuar nosso papo, quero mandar um abraço para as pessoas que estão escrevendo na nossa live. Né? Eu recebi aqui alguns recadinhos da Elis Zucchetti, da Nayala Dutra. Minhas colegas. Isso, a Alissandre Pressendo, colega que cativa. É um prazer compartilhar as tardes com você, Contigo amiga. também, ó, Isso aí. querida. A Sônia Lanhol Escopel. Parabéns, Tayane, falando bem do magistério. Eu acredito, Tayane, que quem fez magistério sempre vai ter essa ideia, por mais que não siga, mas que como faz bem. Faz com que a gente saiba apresentar, saiba falar, a comunicação, o pensar, a criatividade. Eu acredito que o magistério ajude muito, muito, muito. Então, às vezes as meninas não têm, meninos, enfim, quem, né, não tem muita noção, o que eu vou fazer? Tenta fazer um magistério só pra alinhar. Eu acho que nós vale estamos a aqui pena. fazendo propaganda do magistério, porque, verdade. you know, esse ano, eu tenho colegas que vão se formar o mês que vem, né? A Tainá e a outra menina do colégio vão se formar o mês que vem e disseram que não, pelo que eu entendi, que não tem mais. Que não tá tendo outras Procuras. outra procura, mas que não tá tendo procura e que não tem outra turma. Aham. Então, basicamente, será que é a última desse, né? Não Então, sei. é preocupante, porque eu digo que não é só para quem vai seguir a vida como professora. Eu vejo que isso auxilia tanto, enfim. Mas é bem importante. Quem sabe um dia eu traga aqui outras profs que sejam do magistério para falar um pouquinho sobre o curso, para incentivar outras pessoas guria. a continuarem, né? Tanto para quem tem o dom, né, de continuar e fazer acontecer no magistério, como pessoas que querem simplesmente ter essa vivência para depois seguir outro rumo. Porque, Bem por importante. exemplo, quando nós fizemos o magistério, minha mãe nos disse, façam um magistério que vocês que vocês vão precisar um dia, se você não tiver nada para fazer, ou que se vocês não conseguirem uma carreira, de repente, não sei, né, de advogado, por segurança também, né? vocês vão ser professoras. Não que ela não gostasse, mas eu acho que foi ótimo o que ela falou pra Na mim. experiência. Porque, sim. querendo ou não, eu não tô na área de comércio exterior. E eu estou na área de mãe e professora. Tá certo. Né? Olha, é isso aí. tudo deu bem certinho, né? Mas com certeza. Eu digo que, né, Deus existe muito, pelo É amor de Deus, verdade, né? Umas mas coisas é muito legal. estranhas que acontecem na vida da gente, né? Verdade. E graças a Deus. É, com certeza, porque assim a gente vai Isso, se modificando e vai correndo atrás e vai fazendo tudo Porque, que... querendo ou não, professora tem que amar muito, né? Meu verdade, Deus do céu. verdade. E, na verdade, tu não só faz o magistério, tá claro, depois tu vai pra letras, pedagogia, Sim. mas também a pandemia agora, que eu tava dizendo, nós ficamos em casa, né? Sim. A maior parte do tempo. Mas foi bom, por um lado, porque para nós, professores, a gente fez milhões de cursos online. Verdade. Eu iniciei essa extensão do curso Teorias e Práticas do Bilinguismo, que foi um ano totalmente online. Todas as quintas-feiras, das 7h30 às 10 da noite. O E foi que- maravilhoso, com professoras do Brasil inteiro, né? Pensadores e professores e colegas, e, né? E foi maravilhoso. Aquelas 4 horas na cadeira ali, numa quinta-feira de noite, eram fantásticas. Eu não vi a hora que chegasse a quinta-feira. Com certeza, Entende? com Então- certeza. Não, e essa possibilidade, né? Então, estar em contato com o estudo, com a aprendizagem Sim, sempre é muito sempre bom. muito bom. Isso. Sempre é muito bom. E agora vamos falar um pouquinho, Tayane, porque a gente entende que a ansiedade ela tá muito presente na vida das pessoas. E a gente, por vezes, leva tanto pro lado ruim, a ansiedade, quanto a gente pode não perceber ela e a gente está vivendo ansioso. Claro. E isso talvez nas crianças. Então, como tu pode falar um pouquinho sobre isso? Porque tem tudo a ver com o restante que complementa. Eu não sobre sou as psicóloga, atividades. né? Então Sim. não sou. Né, não sei falar muito sobre o assunto, mas pelas nossas vivências, Com eu acho, certeza, né? isso aí. Eu me considero uma pessoa ansiosa, mas pro lado bom da ansiedade. E eu, no momento, eu não tomo nenhum ansiolítico ou nenhum remédio. Eu tento fazer academia, respirar fundo, e eu acho que as crianças me deixam menos ansiosa. Ser mãe e estar com as crianças é maravilhoso. É um amor naive, é uma coisa naive, é natural, é singelo, então a gente fica mais relaxada, por mais que seja mais trabalhoso, né? Sim. Mas eu acho que essa ansiedade que eles vêm falando da ansiedade boa é que hoje em dia há muitas opções, né? Com certeza. Nós não tínhamos o celular antigamente para procurarmos botas,
né? Ou um look, ou uma viagem. Hoje em dia tu tá vendo o que todo mundo está fazendo e também pensando no que você vai fazer, né? Exatamente. Então, estamos todo tempo ansiosos. Então, a gente está ansioso porque a gente quer ou expor mais as tuas opiniões e às vezes tu não consegue. Ou porque tu queria mudar tal coisa e não consegue. Então, é esse o sentido, eu acho. E para as crianças, eles estão sendo ansiosos devido ao tecnológico, né? Não tanto ansiosos, mas imediatos. E eles acabam querendo tudo para ontem. Com certeza. E nós, mães, ficamos irritadas. E sem contar, Tayane, que uma criança que fique muito tempo sem gastar energia, ela não percebe que ela tá sempre com alguma coisa. Claro. E aí tu vê uma criança inquieta e tu não entende o que ela tem. Ela tá inquieta, mas o que tem essa criança? Gente, ela tá com alguma coisa pulando aí dentro porque ela tá precisando fazer algo diferente, né? Isso. Então, eu acho que esse imediatismo que o celular trouxe, né, que causa, a criança fica querendo tudo pra ontem. E se tu fores pensar por que o benefício, então, de deixá-los numa colônia de férias ou em qualquer outro ambiente que seja ligado à natureza ou que tenha essa conexão, interação, porque ela vai ficar longe do celular, né? Sim. Pelo menos nessa semana ou nesse tempo. Claro, na escola também ela não tá no celular, obviamente. Mas nessas férias, por exemplo, ela fica... Se ela vai pra colônia de férias de verão que nós fizemos de dezembro até fevereiro, são quase 1 mês e meio, quase 2 meses, né? Sim. Então imagina todas as tardes brincando, todas as tardes interagindo, criando. É muito bom pra ela, né? E daí, claro, se ficar um pouquinho à noite no celular, não tem problema também, né, gente? Porque tudo faz parte, Isso, a gente não sabe vamos, que né, é com controle, com né? limites, E né? precisa existir também esse momento. Enfim, por isso que a gente continua focando nesse tópico que as crianças precisam brincar. E nosso espaço, eu acho que é maravilhoso pra isso. Especial pra né? isso. E claro, hoje em dia em Nova Prata tá tendo outros também, né? Abriram outros locais também. Acho que a ideia é fantástica, todo mundo percebe que é fantástica, né? Sim, sim. E a gente sempre fez a nossa colônia de férias baseadas em outras colônias de férias. Porque, por exemplo, como a gente tem amigas em todos os lugares do mundo, enfim, né? Como eu vivi fora há bastante tempo. E também minha irmã morou em Passo Fundo, no Rio de Janeiro, Brasília, Caxias. E tenho amigas em Porto Alegre. Elas me mandam o que vai acontecer nas colônias de férias dos colégios em Porto Alegre. Então a gente mais ou menos tenta não copiar e modificar, mas é mais ou menos dar elas por elas, né? Claro. Porque lá elas botam pintura de rosto. Nós fizemos pintura de rosto todos os dias. A gente faz o que a criança quer, basicamente. Tá? O dia da fantasia é todos os dias. Se ela quer fantasiar, vai se fantasiar, amiga. Vamos lá. O dia do spa. Eu entrei nessa. Foi maravilhoso o dia do spa. Eu levei pepinos. Nós deitávamos, eles me colocavam os pepinos aqui, eu colocava nas crianças, massagem. Gente, 1 hora. Eu sendo massageada, eles me massageando o pezinho aí, né? Vai falando até inglês um pouquinho, porque, né? Vai trazendo aí o inglês. Eles amaram, Tá certo. entendeu? Então, eles deixam de ficar ansiosos. Mas com certeza, nossa, eu deixaria de ficar ansiosa, assim, podendo. Eles né? se acalmam, É que isso é bom. mesmo, é muito bom, muito bom. E Tayane, fala um pouquinho mais, porque essa questão das aulas de inglês que tu oferece também, porque até para as pessoas poderem conhecer daqui um pouco, entender que também é de uma forma um pouquinho diferente. Então, isso, bem diferente. Enfim, na verdade, magistério novamente, como nós tínhamos que criar aulas, sim, eu acredito que tu possa criar aula também de inglês, com de qualquer matemática. Claro, sempre temos o livro, que é o facilitador, ele tem a teoria, né? Nós precisamos do livro, obviamente, mas tu pode pegar aquele conteúdo e fazer da forma que tu acha que é mais, que tu adapta para a tua realidade. Né? Sim. Então é mais ou menos isso que eu faço com o inglês. Eu dou aulas particulares apenas, né? Não tenho uma escola de inglês, não sigo nenhum, por exemplo, Cambridge ou Oxford. Eu sigo todos, né? Eu não sigo só um, eu sigo todos, né? Porque eu acredito. E também a minha forma de pensar, como eu aprendi, né? Como é que eu vou falar? Eu aprendi de uma forma, eu vou querer fazer da forma que eu aprendi, né? Melhor vivência do que eu. Porque eu fui pra lá não sabendo inglês, né? Eu fui querer aprender a falar. Nós fazíamos cursos de inglês, na verdade, aqui em Nova Prata, sim, no Windows, que tinha naquela época. Certo. E claro, aprendi, sim, o básico, o verbo to be, com certeza. Porém, no momento que eu cheguei lá, eu não sei, eu aprendi tudo de novo, me parece, né? Então nós morávamos com a Molly, que é a nossa mãe americana, que ela nos abrigou por 1 mês e depois
por muito tempo, até hoje somos amigas. Sim. E ela era a host. Então, quando você vai por uma agência, por exemplo, nós fomos pela STB naquela época. Tu vai com o visto de estudante, né? Para a escola e também para a house, para a casa que você vai para acomodação, Sim. né? E a Molly, então, era a nossa. E ela abrigava outros alunos também. Então, tinha um do Afeganistão, quando nós chegamos lá, eu e a minha irmã brasileiras, um da China e tinha uma italiana. Então, todos na mesa dela, nós amava isso. Sentávamos na mesa dela, a Molly ficava no meio, e lá ela começava a conversar. Ela pegava o jornal, eu amo isso. Ela pegava o jornal e nós íamos lendo com ela e ela ensinando. Entende? E também íamos pra escola de inglês, né? Sim. Então, nós fazíamos os dois. Ela ensinava da forma dela, porque ela... Enfim, nós tínhamos que conversar, né? Enquanto certeza. não estávamos na aula na escola de inglês. E era fantástico, né? E ela que nos introduziu para esse trabalho de babysitter. Porque nos clubes, cada neighborhood tem o seu clube, né? E ela nos levou pro clube dela, eu lembro muito bem disso, Jesus de Deus. Nós chegamos lá, não sabíamos pouco inglês e ela já deixou nós lá, e várias mães com suas filhas no clube, e uma mulher já nos perguntou, vocês podem fazer babysitter hoje à noite? E nós, yes, né? Acho que ela disse, não, a Molly explicou que lá as crianças dormem cedo, elas dormem 7 horas da noite, elas já estão na cama dormindo, então nosso trabalho seria só ficar lá, Sim. né? Caso acontecesse alguma coisa, a gente ligasse. Mas então, por isso que eu acho que elas se sentiram mais seguras, porque a criança ia dormir realmente, Cedinho. né? Porque, imagina, né? Falávamos pouco inglês, mas foi ótimo, e dali que começou tudo. Então, nós depois ficamos conhecidas pela região inteira das babysitters, né? Sim. Tanto que várias amigas minhas do Brasil, Porque vocês ficaram muito muito tempo, também. iam morar conosco, e nós já arrumávamos babysitter pra elas também. Eu devia ter aberto uma agência de babysitter lá, né? Eu acho que mas não fiz isso. Acho que eu nunca fui muito empreendedora, assim, mais ou menos, sabe? Sim, mas tu vê, é a questão que vocês ficaram realmente muito tempo. Muito tempo. Porque essa experiência, a experiência não só do inglês, é uma experiência de vida, é uma experiência onde que tu vai ter, é diferente onde tu foi criado, onde tu fosse criada, e o que, né, tu estarias fazendo por lá. Então, é bacana, e tudo isso, tu vê que tu traz essa bagagem para que hoje a gente possa estar vivenciando um Isso, pouquinho. eu falo para os né? alunos como a prof aprendia. Sim. Eu escrevia 5 vezes. Eu perguntava, what is this? E a pessoa me falava, pillow. Né? E eu escrevia, how do you spell? E eu lá, P-I-L. Sabe, eu escrevia, eu queria aprender. Sim, Né? sim. E claro, hoje em dia tem os livros didáticos, obviamente, que Claro. ensinam muito bem. Óbvio, a professora de inglês tem capacidade de pegar um livro, de fazer como ela gostaria aquela aula. Então é assim que eu tento fazer. Do Sim. livro didático, a gente tenta fazer uma aula mais dinâmica. Essa que eu acho que é a meu diferencial. Tá Né? certo. Com muito brincadeiras, com músicas, que eu acho que as crianças adoram. Mas com né? certeza, com certeza. Até agora eu vou aproveitar pra gente chamar um videozinho que foi feito, né, que tu mandasse pra nós. Jeff, eu vou pedir pro pessoal da produção colocar, mas em seguida volta pra nós, ok? Só pra gente dar uma olhadinha também, antes de finalizar o nosso programa, de algumas atividades, de algumas coisinhas que são feitas por lá. Que delícia. Olha só, o pessoal, a gurizada aproveitando. Então, vocês também têm os espaços onde eles são... Essa brincadeira eu adoro. Não, e até quando a minha amiga Gabriela Agostini vem pro Brasil, Sim. ela leva o filhinho dela lá e ele fala inglês com as crianças e fala também português, porque ela quer manter o português. Claro. Isso que eu ia querer dizer, falar antes também sobre isso. Sim. Que como é natural. Se a mãe fala uma língua e o pai outra, a criança já vai aprender. Então é uma coisa meio que óbvia. Tá certo. Tu me entende? Mas tá tem que certo. ser falada, né? Se não tem um input, não vai ter o output. Não, e a questão de ouvir pessoas que realmente é natural sair, Isso. né, o inglês. Isso. Então ter toda essa vivência. E aqui a gente tá vendo também, são diversas brincadeiras que são pensadas para eles e muitas que eles que criam, né? Sim. Mas olha só que bacana e a turminha Não, aproveitando. Quando eles não... a gente... É calor, é muito quente, né? Sim. Então a gente tenta ficar dentro, fazendo brincadeiras dirigidas até umas 4 horas que o sol fica mais fraco, Sim, né? tá E certo. depois lá fora é livre. Daí trepam
sobem Sim, em sim. árvore, Essa é descem, bem nessa. descem com carreto e jogam futebol, e se molham, e rolam, e brincam. E- Dia de chuva, banho de chuva. Coisa boa. Não, eles têm que aproveitar, com certeza. E eu gostaria, então, agora, Tânia, que tu fizesse as tuas considerações sobre o programa de hoje, talvez alguma coisa que a gente deixou de falar, que precisa ser dito, né? Porque Eu tava o programa pensando tá aqui uma muito coisa legal. muito importante, mas agora eu não tô me lembrando. Olha ali. Ai, meu Deus. Não, na verdade, foi sobre. A gente falou sobre um pouco do inglês, né? Aham. Claro. E. Ai, meu Deus do céu. Então, Tayane, enquanto tu lembra, Hum. eu vou chamar um videozinho bem especial que nós temos todas as quintas-feiras aqui na Conecta, que é um convite para você que é daqui de Nova Prata e região, também aproveitar e lembrar que nós temos o Caldas de Prata, um parque todo pensado para receber você, sua família. Então, vamos ver o que o Caldas de Prata tem a oferecer hoje no vídeo de hoje. Então, roda para nós, Uma experiência para se aventurar em meio à natureza. É a nossa ponte suspensa. Estilo Pinguela, com aproximadamente 100 metros, que atravessa o Rio da Prata para as belas paisagens e trilhas do Caldas de Prata. Aqui a natureza faz um convite para recarregar as energias e revigorar a alma. Isso aí. Estamos de volta, então lembrem que existe o nosso Parque Caldas de Prata para você poder aproveitar em família. Final de semana, tem algum compromisso? Não? Então já aproveite e dá aquela passadinha no Caldas, que sempre tem lugares lindos para poder fazer uma trilha, para poder ir tomar um banho de piscina. Nesse friozinho, as piscinas internas são ótimas, então aproveite. E agora, voltando aqui com a Tayane, para a gente poder fazer a nossa finalização no programa, no nosso programa de hoje. Tayane, então, o que mais a gente pode estar falando? Nós estávamos falando também continuando com as aulas de inglês, que são, na verdade, né, como eu te disse, é só caso de que mães me procuraram para dar aulas particulares. Sim, E eu fiz grupos de, no máximo, 6 alunos. tá certo. Então, é algo mais, assim, direcionado para a necessidade deles. Então, eles me trazem as dificuldades Uhum. e eu tento passar isso para algo mais leve, de uma forma mais dinâmica, vamos dizer. Sim. Claro, né, exijo que saibam as regras gramaticais, obviamente, mas de uma forma mais light, né? Então, são só aulas de máximo 6 alunos. Aham. E eu posso ir, eu vou na casa das pessoas ou também faço lá no sítio, então como a pessoa preferir, né? Tá certo. Todas as tardes eu tô no Colégio Aparecida, né, com os meus amores, né? E então de manhã que eu tenho algumas manhãs disponíveis. E eu acho que é importante, né, o inglês, obviamente, dessa forma, como a gente tava falando, que seja light, que venha com Exato. fluência, né? No caso, devido eu ter a fluência, vem naturalmente as coisas. Então, se tu passa isso pra criança, sem tanto só the book is on the table, só uma coisa muito estruturada, né? Ele vai aprender também desta forma. Não, né? e ao invés de ser natural, vai ter que pensar em toda a frase para Isso. tentar traduzir essa frase, para tentar Isso, falar. então- E talvez seja por isso que eu sofra tanto com a história do inglês. Porque, por exemplo, a Isabela, né? Eu devia ter feito mais com os meus filhos. Eles me entendem perfeitamente, eles não falam ainda, mas os pensadores, os pensadores dizem que é verdade, que antes é o input e vai vir o output, então eu não me preocupo tanto, né? Mas a Isabela, por exemplo, do nada, ela, ao invés de falar, ela tá falando uma coisa e fala owl, que é a coruja. Sim. Tem coisas que ela só sabe em inglês, por exemplo, a minha filha menorzinha, que eu me dediquei mais. Tá certo. Teve a pandemia, eu pude me dedicar mais. Claro. E tento falar em casa, né, com eles, obviamente, Mas, né? com certeza. Mas a gente acaba pensando, mas também,
estou em Nova Prata, né? Tô na minha cidade, fica meio estranho, né? Então eu tenho Mas que falar. é interessante, Em casa fazer eu o tenho que falar. movimento, Isso. com certeza, né? E a gente tem que aproveitar tudo isso, né? Se talvez, não é todo lugar, não é, mas assim, sempre que puder colocar. E eu acho muito legal, assim, a gurizada brincando, e eu vejo, né, os pequenos às vezes dizendo, porque tal coisa, eu já peguei a minha falando, não, porque a chip, né? Isso. Porque é tal coisa. E aí tu diz, que legal ela poder brincar e tá falando ali as palavrinhas. Isso faz parte. E a questão de poder colocar sem muita teoria, eu digo, claro, é muito importante os livros. Sim. Não vamos desmerecer nenhuma Claro que não. escola. Claro que precisa, eles vão precisar ter o A base, apoio, né, a base, obviamente, isso. claro. Mas aquela questão do que está sendo falado, não necessariamente eu preciso, é entender o que eu posso ir encaixando. Isso. E quando tu vê, as crianças elas pegam muito rápido e fácil, né? Então é uma demanda legal para estar Foi trabalhando. comprovado. Eles têm as partes do cérebro todinhas, que agora não estou me lembrando nomes, porque eu não sou psicóloga, mas eu tive aula de neurociência, que fala exatamente aonde vai, para onde vai, e o que grava, e como eles gravam através da repetição. Tem um livro chamado How to Learn, que é do da Hein, o nome dele. Muito interessante. Repetição, vivência, tocar, sentir, eles explorar, eles aprendem. Certo. E a repetição. Maravilha. Enfim, e a coluna de férias a gente tenta fazer isso, que é a imersãozinha do inglês, então, né? Que a gente tenta falar inglês o máximo possível, cantar musiquinhas, ou levar cultura americana pra eles. Sempre tento levar. Que é o que eu gosto, né, gente? Eu vivi lá 10 anos e eu amo, Mas né? com Fez certeza. parte da minha vida, né? Muita coisa aconteceu, né? Então, óbvio, né? Que eu sinto um carinho que é que diferente. essas crianças vão para o mundo? Isso, Né? isso. Então, se elas já vão com uma base, isso já é E, super bacana. E assim, a colônia de férias que eu tava dizendo que eu queria, que meu sonho fosse ter as cabins pra eles acamparem, é uma opção também, tá, mães? É só vocês me darem o ok, que eu faço o acampamento lá com barracas, então. É isso Não aí. com as cabins, Claro, mas com certeza. né? Barraquinhas, tudo Isso certo. aí. Eu tenho muitas ideias, eu adoraria. Mas então, por que não? É, né? Tentar, né? Um acampamento bacana Verão, lá no isso. verão. Isso aí. Então, mães, se programem, juntem aí os coleguinhas de aula e marquem. Então, até vai ser bem importante aqui deixar que vocês podem procurar o IP Amarelo nas redes, né? Onde a gente tem os Isso. contatos, né, Thay? Isso, Que se o é pessoal... IP Amarelo no Instagram e no Facebook. Eu não sou muito boa de Instagram de IP Amarelo, mas eu sei. Ótimo, mas tá lá, né? Pro pessoal realmente procurar e ter o contato e tudo mais para quando quiserem fazer as suas vivências aí das crianças lá. Então, tá, eu gostaria de te agradecer demais, né? Adorei esse papo, Ai, adorei que conhecer um bom, pouquinho mais da tua sim. história, né? E valorizar, porque história da nossa gente aqui, né? E saber que produziu tanto é muito legal. Então, E eu quero parabéns. agradecer as mãezinhas lindas, queridas, que confiam no nosso trabalho, né? Maravilha. Porque várias. Tinham crianças que agora já estão no ensino médio, passaram, já estão na faculdade, e eram os nossos primeiros aluninhos lá na colônia de férias. Então eu quero agradecer a todos. Todos. Muito bem. Meus muito pais, bem. obviamente, minha família, e a vocês, né, que me deixaram vir aqui Imagina. mostrar um pouquinho do que somos. Mas isso é ótimo, Tayane. Muito obrigada mesmo. E agradecendo a Tayane, agradeço a você que está em casa, no trabalho, enfim, nos acompanhou nesta manhã ou está nos acompanhando na nossa principal reprise às 22h30, nas quintas-feiras à noite. Um abraço a todos e até amanhã.